Amém. Então o irmão está com a palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão. Obrigado. Então, boa noite, nossos ouvintes. Paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais uma noite para trazer uma mensagem, mais uma palavra de ensinamento. Porque neste programa, Examinando as Escrituras, nós estamos aqui para examinar, para trazer consolação e edificação para os irmãos e para nós também. O tema que eu quero apresentar hoje é um dos temas mais importantes, né, da Escritura do Novo Testamento que Jesus nos deixou, que é a obra da Grande Comissão, a obra da evangelização mundial, que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 14 e 15, que está em concordância com todo o Novo Testamento. Verso 15 e 16, a ordem da Grande Comissão, depois que ele ressuscita. Jesus, ele diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a primeira ordem que ele dá logo depois que ele ressuscita. A ordem da Grande Comissão, para transmitir a mensagem que ele veio trazer de Deus. Então hoje nós vamos aprender biblicamente como se evangeliza, né, hoje, para trazer, para levar uma pessoa à fé, e vamos ver nos modelos bíblicos, né. Então aqui já partiu a ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então já vemos que no conteúdo da mensagem tem que falar sobre salvação e condenação. Esse é o foco do evangelismo. Também vamos ver em 1 Coríntios, Primeira Coríntios 9:16. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então é uma obrigação para nós, é imposta essa obrigação. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Ai de mim, disse o apóstolo Paulo, se eu não anunciar o Evangelho. E o que é anunciar? É proclamar, é falar abertamente. E o que é Evangelho? É a boa notícia. Evangelho significa boa notícia. E a boa notícia é que a humanidade estava perdida nos seus delitos e pecados, e Deus fez um plano de salvação. E essa salvação é Jesus Cristo. Então vamos ver os modelos então que Deus nos deu, né, para evangelizar. Vamos ver em Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
porque nele se descobre, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então o apóstolo Paulo diz que no Evangelho está a justiça de Deus. E a justiça de Deus é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a nossa justiça. E ele não se envergonha do Evangelho, de pregar o Evangelho. E o Evangelho que Paulo pregava não é o que se vê por aí hoje, que é a prosperidade, é a cura, é a bênção financeira, é o bem-estar. Paulo, ele pregava apenas a cruz de Cristo, a morte, a encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Ele negou todo o conhecimento que ele tinha da lei dos judeus, toda a sua filosofia, considerou como esterco para ter o conhecimento de Cristo Jesus. Romanos capítulo 2 e versículo 1, a partir do verso 1. Aqui fala do julgamento da humanidade. Vamos ver o que vai dizer. Portanto, é indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas também indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente do judeu e também do grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Essa mensagem aqui não está contida na mensagem do evangelismo de hoje. O que tem no evangelismo de hoje? Quando as pessoas saem para evangelizar, grupos da igreja se formam, se organizam para evangelizar, saem com os folhetos na mão, e a abordagem nas pessoas como é? Jesus tem um plano maravilhoso na tua vida, Jesus te ama. É a primeira coisa que se evangeliza. Eu fui evangelizado assim, e nunca aprendi nada. Nunca senti temor com isso. Nunca me fez refletir, quando eu era ímpio, sobre a minha vida pecaminosa. Essa é a mensagem do evangelismo de hoje. Jesus te ama, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, você está com algum problema familiar, vem para a igreja. Você está com uma doença, vem que Jesus, ele cura, liberta e batiza. É só isso que é falado. Então as pessoas, os irmãos hoje no geral, por ignorância ou falta de ensinamento, não sei, ou por até vergonha ou medo, né, de pregar a verdade, porque tem medo de afastar as pessoas, né? Porque a pregação do evangelho consiste em pregar o motivo da encarnação de Jesus, porque ele morreu, e a ressurreição dele. As pessoas só falam, não, Jesus morreu por ti. Tá, mas e daí? Mas omitem a ressurreição. Mas por que ele teve que morrer por mim? Então nós temos que dominar essa mensagem. Esse é o foco principal, é o miolo do evangelho. A encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Essa é a mensagem do evangelho. Não há outro evangelho. Mas é o que está sendo pregado hoje.
Aí o que acontece? As pessoas, como estão sofrendo, estão doentes, estão com problemas financeiros, estão passando fome, estão doentes, com problemas familiares, crises. Então, é oferecido isso hoje no evangelismo. Ô, meu amigo, tá com problemas, vem pra minha igreja lá que Jesus, ele te dá prosperidade, ele te dá um carro, ele te dá uma casa. Então, está sendo usado um meio completamente carnal para atrair no evangelismo pessoas para a igreja. Muitas igrejas hoje querem fazer prosélitos, querem trazer as pessoas de uma religião para outra, apenas para mudar de religião, mas não há conversão, não há arrependimento. Na mensagem de evangelismo, não há conteúdo da mensagem de arrependimento, de condenação, de juízo, de salvação. Então, no evangelismo não contém o temor de Deus, o juízo de Deus, a ira de Deus, a salvação de Deus. Claro que tem que falar que Jesus ama, mas isso é apenas uma parte da mensagem. Vamos ver agora exemplos de evangelismo bíblico. Vamos aprender na Bíblia como que se evangeliza. Primeiramente, vamos aprender com Jesus, que está em Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. A primeira pregação de Jesus, logo que ele começou o ministério dele. Verso 14. Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus aqui ele já começa ensinando como é que se evangeliza, qual é o teor da mensagem. O tempo está cumprido, o tempo está próximo, o fim está chegando, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no evangelho. O que vai salvar uma alma, o que salva nós, é Jesus Cristo por meio da fé e do arrependimento. Mas esse evangelismo hoje que se faz nas ruas, esse evangelismo não salva. O evangelismo, a mensagem que se evangeliza hoje, não tem a mensagem de arrependimento. Não tem aquela mensagem, aquela explanação para a pessoa, por que ela deve se arrepender? Por que ela será condenada? Ela precisa entender, né? Por que ela vai ser condenada? Por que ela tem que ser salva? Do que ela tem que ser salva? Apenas atrair pessoas para a igreja, que hoje em dia se vê muito isso, né? Até os pastores falam, temos que trazer pessoas para a igreja, temos que lotar esses bancos, mas daí evangeliza de uma forma carnal, oferecendo o que Jesus não ofereceu, não pregou, e aí quando consegue levar uma alma para a igreja, quais as mensagens que se ouve lá? Bênção, prosperidade, dízimo, né? Trazer todos os dízimos. Nós já pregamos muito sobre o dízimo na rádio. Para quem não ouviu, ou quer ouvir de novo, acesse nosso canal no YouTube, Cristiane e Joel Gomes. Lá está a mensagem: o dízimo não é cristão. Muitas mensagens importantes da rádio estão lá. Para quem quiser ouvir, é só acessar lá no canal. E é isso que é pregado. Aí, quando consegue levar uma alma lá no templo, na denominação, ela não ouve aquela mensagem de arrependimento, de temor, da ira de Deus, do juízo de Deus, né? Então a pessoa, ela não compreende o porquê que ela deve ser salva. Então não gera arrependimento para a salvação. Ela vai permanecer na igreja com fé, mas com fé que ela pode ser curada, que ela vai receber alguma cura, mas ela não quer saber de salvação, de arrependimento. Então, como disse Jesus,
Estão fazendo 2 vezes filho do inferno. Qual seria a maneira de evangelizar? Você não precisa convidar para a pessoa que você quer ganhar para Jesus entrar no templo, na sua denominação. Não. Você pode muito bem convidá-la para ir na sua casa, para você explanar a palavra para ela, explicar o que é o Evangelho, o que é salvação, por que Jesus veio, por que eu devo ser salvo, por que eu devo me arrepender, por que há uma condenação, entende? Ou você se oferece para ir na casa dela, dessa pessoa, se ela concordar, é claro, né? Ou senão você, se ela permitir, evangeliza ela na mesma hora. Mas agora, convidar pessoas para ir na igreja não converte ninguém. E muitas pessoas que são batizadas hoje, que tomam Santa Ceia e estão na denominação, muitas não estão salvas. Acham que estão salvas por cumprir algumas regras. Eu dou o dízimo, né, que nem é cristão, faz parte da lei. Eu tomo Santa Ceia, eu fui batizado, eu participo dos cultos, só que não demonstra fruto de arrependimento. E se acham salvas. Mas quando não estão, na verdade, né? Vamos ver no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso 38. Logo depois que o Espírito Santo desceu e capacitou os discípulos. O primeiro sermão de Pedro, a primeira evangelização de Pedro, que ele ganhou 3.000 almas. Atos 2, Atos capítulo 2, a partir do verso 36. Atos 2, verso 36. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui, durante esse discurso, Pedro, ele explana todo o motivo da encarnação, morte e ressurreição de Jesus. E aqui a Bíblia diz que o povo, quando ouviu a pregação de Pedro, compungiu o coração. Eles ficaram com temor, ficaram atemorizados e perguntaram uns para os outros: o que faremos, irmãos? E agora? Então, qual é o remédio? Qual é a saída? Pedro diz: arrependei-vos, arrependam-se, arrependam dos seus pecados. E qual foi o resultado? Pedro ganhou mais de 3.000 almas, cerca de 3.000 almas. Outro discurso de Pedro também foi em Atos 3, a partir do versículo 11. Depois que Pedro cura o homem da Porta Formosa. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles ao chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: Homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Da cura, do milagre que Jesus fez em levantar aquele coxo, né? Por que ficais olhando para nós, como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pediste que um homicida fosse libertado. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, dando testemunho da ressurreição. E somos testemunhas disso.
Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Mataram Jesus, né? Como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigérios, e ele envie o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. E o verso 19, ó. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Toda a mensagem de Pedro, todas as passagens que Pedro faz no discurso, o evangelismo dele contém isso. Morte de Jesus, encarnação, ressurreição, que é muito importante, que muitos pregam só a morte, né, de Jesus, que Jesus morreu por nós, tal como que Jesus morreu por ti, mas eles esquecem de falar sobre a ressurreição. Como o apóstolo Paulo disse, né, que se Cristo morreu e não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, não faz sentido, então, a gente ter fé se Cristo não ressuscitou. Então, é muito importante falar da morte, mas é mais importante, né, também completar com a ressurreição. Então, o sermão de Pedro, todos os sermões dele consistiam nisso, quando ele evangelizava. Era encarnação, morte e ressurreição, e terminava dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, crede no evangelho para que os seus pecados sejam apagados. Só que no evangelismo de hoje, nas ruas, nas igrejas, não existe esse conteúdo no evangelismo, que você tem que se arrepender dos seus pecados, que a única maneira de você ir para o céu é se arrependendo e crendo no evangelho, amando a Deus. As tuas boas obras não podem te salvar, porque a Bíblia diz que ninguém será salvo por obras, para que ninguém se glorie. Se fosse só pelas obras, por fazer o bem, não precisaria Deus ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, morrer em nosso lugar, né, pagar o nosso pecado. Ele teria enviado um anjo do céu, teria mandado um recado por um profeta, para dizer ao povo, para ensinar as nações: ó, vocês, é só vocês fazer o bem, ser bonzinho, né, fazer boas obras, que vocês vão ir para o céu. Como assim pregam os católicos, os espíritas, né? Ou seja, não precisaria Jesus ter vindo. Então isso tem que ser muito bem explicado para quem está sendo evangelizado. Explicar o motivo por que Jesus veio. Explicar que ele tem que se arrepender. Mas por que não fazem isso? Não, irmão, mas isso é muito duro. A pessoa pode se afastar, a pessoa pode não querer entrar na nossa igreja, pode não querer vir no culto, né? Mas existe essa cegueira, sabe? Esse fanatismo. Temos que trazer pessoas para dentro do templo. Temos que trazer pessoas para a denominação. Não é esse o foco do Evangelho. O foco do Evangelho, a ordem de Jesus, é ide e pregai. Você tem que anunciar a palavra de Deus, o Evangelho. Não é prosperidade. É arrependei-vos e crede no Evangelho. O que vai salvar a pessoa, o que os pecadores precisam saber, é que existe uma vida eterna e uma condenação. Os pecadores, eles precisam ser avisados. Eles estão debaixo do juízo de Deus, da ira de Deus, do lago de fogo. E temos que avisar, evangelizar as pessoas assim. Avisá-las do perigo que elas correm. E não perdendo tempo dando panfletinho, fazendo propaganda da igreja, da placa da tua denominação. Que é isso que se vê hoje. Então, o panfletinho ali, com o nome da igreja, ó, vem no culto, vai ter campanha tal. Não, mas a pessoa, o que ela quer saber disso? O que a alma dela precisa é de perdão. O que a alma dela precisa é se arrepender. Porque os bens deste mundo logo perecerão. Atos também, capítulo 13. Atos capítulo 13. A
partir do verso 37. Discurso de Paulo. Aqui ele está evangelizando na sinagoga. Está explicando sobre Jesus. Mas aquele a quem Deus, olha o discurso de Paulo para os judeus, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma corrupção. Irmãos, ficais, pois, sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados. Por meio de Jesus é anunciado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. E no verso 38, ele enfatiza: irmãos, ficai, pois, sabendo. Sabei disso. Que por meio dele, por meio de Jesus Cristo, vos é anunciado o perdão dos pecados. Então, no nome de Jesus, é pregado o arrependimento, o perdão de pecados. Mas no evangelismo de hoje, no nome de Jesus, é pregado a cura, a prosperidade. Vem para a nossa igreja, que você vai ser curado. Participa dos cultos, participa da corrente de libertação, faz a campanha da rosa ungida, da água ungida, do sal. Enfim, tantas heresias e blasfêmias que nós vemos hoje que não é evangelho. E a última passagem em Atos, aqui vamos ver agora também, Atos 26. Atos 26, a partir do versículo 13, quando Paulo está sobre o julgamento do rei Agripa, e o rei Agripa dá uma oportunidade para Paulo apresentar a sua defesa, né? E olha só o jeito que Paulo vai se defender. Ele está numa situação de risco e olha a defesa que ele vai apresentar. Atos 26, 13. A partir do 13. Ao meio-dia, ó rei Agripa, vi no caminho uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, resplandecendo. Aqui Paulo está contando quando ele estava para caminho para Damasco, a cavalo, para perseguir os cristãos, quando Jesus apareceu para ele. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim, e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Eu disse: quem é, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te em pé. Foi para isto que te apareci, para te fazer servo e testemunha tanto das coisas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, e do poder de Satanás, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha a revelação que Jesus deu para Paulo aqui. Qual é o motivo, qual era a mensagem que ele tinha que pregar? Vou repetir o verso 18. Olha só a mensagem que ele tinha que pregar. Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, ou seja, abandone o pecado e venha para Deus. E do poder de Satanás para Deus, que recebam perdão dos pecados. Foi para isso que eu vim, Paulo. Para perdoar, para salvar, para redimir o pecador. Eu não vim para dar carro, casa, riquezas, bem-estar. Eu vim buscar aquilo que estava perdido. Eu vim ligar de novo a humanidade perdida e condenada a Deus. E herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso Paulo contando para o rei. E o 19. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E quantos pastores e obreiros hoje, irmãos avarentos, estão sendo desobedientes à palavra de Deus, à visão celestial,
pregando o evangelho que Jesus e Paulo e os apóstolos não pregaram, oferecendo coisas que eles não ofereceram. E o verso 20, pelo contrário, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus. De novo, aqui a mensagem do arrependimento. Pedro e Paulo, eles pregavam isso, assim como Jesus ensinou. Que se pregassem para que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras próprias de arrependimento. A mesma pregação de João Batista. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E o 21, por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuram matar-me. Olha o tipo de defesa que Paulo apresentou. Ele se defendeu evangelizando o rei. Evangelizando o rei. Tanto que o rei fala para ele, ó Paulo, por pouco você quase não me persuade a ser cristão. Então Paulo evangelizou o rei em forma de defesa. Temos aqui exemplos claros, poderosos da palavra de Deus, porque esse evangelismo hoje, oferecendo cura, prosperidade, bem-estar, carro e tantas outras coisas, esse tipo de evangelismo não tem poder algum de salvação, não tem poder algum de arrependimento, não tem efeito algum. O Espírito Santo, ele veio continuar, ele veio ampliar e ilimitar a obra de Cristo. E ele veio testemunhar dele, Jesus disse. Ele veio testemunhar dele, de Cristo, através de nós. É nós que temos que anunciar a palavra de Deus. Jesus, ele não vai descer de novo. Ele enviou o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo para agir em nós, para nós testemunhar dele, de Jesus, da palavra. E o que é testemunhar dele? É falar tudo aquilo que ele mandou falar. Mas só abrindo um parênteses também aqui, que é preciso falar, tem muitos pastores hoje que são preguiçosos. Por que eu digo isso? Porque tem muito pastor que diz assim, não, eu sou o pastor, a minha obrigação é pastorear o rebanho. A obrigação de evangelizar é dos obreiros, do evangelista, dos membros, né? Tem que trazer irmãos para a igreja, para o templo. Isso está errado biblicamente. Por quê? O apóstolo Paulo, ele foi o maior pastor, né? Para quem quer chamar de pastor, mas na verdade a tradução é guia, bispo, supervisor, ancião, responsável, é tudo a mesma coisa. Paulo, ele foi o maior pastor, foi o maior evangelista, foi missionário, fundou igrejas. Paulo, ele foi de tudo. Ele foi evangelista, ele evangelizava muitos povos. Ele foi missionário, ele foi pastor, ele foi guia, ele foi ancião. Então não existe essa de o pastor ficar sentado no trono dele na igreja e botar essa obrigação nas costas só dos irmãos, né? É vocês que têm que evangelizar. A obrigação do pastor é ficar aqui só na igreja, aqui só fechadinho, tranquilo, né? E deu. Não. Nós vemos o exemplo claro do apóstolo Paulo. Vamos ver uma passagem no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. A partir do versículo 7. Jesus disse: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador ou o Conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Olha só qual é a obra do Espírito Santo. Ele fala aqui, ó, no versículo 8. Quando ele vier, o Espírito Santo, quando ele habitar em vocês, através de vocês, através da mensagem, que é isso que está dizendo aqui, que é isso que representa isso, através da palavra pregada que eu deixei,
e com o poder do Espírito Santo agindo em vocês, ele convencerá. Como? Através da nossa mensagem testemunhando. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, como que uma pessoa vai ser convencida do seu pecado, que é o miserável pecador, que vai haver uma justiça, que vai haver um julgamento sobre ele, se ele não ouvir o Evangelho? Se ele não ouvir a obra de Cristo? Por que Cristo veio? Por que ele era um condenado? Por que essa pessoa é um condenado e precisa de salvação? Como que ele vai ser convencido? Evangelizando ele, que ele vai ser curado, que Jesus dá casa, dá carro, né, constrói família. Jesus ele não veio fazer isso. Ele veio redimir e resgatar o pecador. Foi por isso que os judeus crucificaram e mataram Jesus. Por quê? Porque eles esperavam o Messias rico, um Messias político que ia restaurar Israel, que ia dominar Roma, né? Então, os judeus, eles esperavam o exterior, mas não. Jesus, ele veio fazer uma obra interior no homem. Ele veio vivificar o espírito morto do homem, pelo pecado que está separado de Deus. Versículo 12. Tenho ainda muito mais que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Aqui, Jesus está falando que o Espírito Santo, quando viesse, ele falaria só o que ele ouviria do Pai. E o que os apóstolos pregaram nas suas cartas, ensinaram, foi pelo poder do Espírito Santo. Foi pela inspiração do Espírito Santo. Então, todo o modelo bíblico que nós temos de evangelizar, de falar da palavra, para as pessoas que não conhecem o Evangelho, está na palavra de Deus. E nós não temos que se envergonhar de pregar o arrependimento, de pregar que a pessoa precisa se arrepender. Fulano, né? Tu tem que se arrepender, a palavra de Deus diz assim. Claro que você vai explicar com sabedoria, com calma, com mansidão, mas o foco da tua mensagem, do teu evangelismo, para essa alma, para essa pessoa, seja na rua, ou se ela aceitar você na casa dela, ou ela na sua, tem que ter esse foco de mensagem. Arrependimento, perdão de pecado, ressurreição, condenação de Deus, juízo de Deus, a ira de Deus. Senão essa pessoa ela não vai ser convencida pelo Espírito Santo, porque a mensagem não é do Evangelho. E esse Evangelho que estão pregando hoje, de prosperidade, não é o Evangelho, não é a mensagem de Jesus. No livro, na carta aos Gálatas, olha o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, já estou quase encerrando. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim, Paulo fala assim: admiro-me, ele falando para os Gálatas, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Eles estão abandonando o evangelho de Cristo, aquilo que Paulo ensinou eles, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E é exatamente o que se vê hoje. Esses lobos devoradores, falsos mestres, falsos profetas, avarentos, gananciosos, pregando prosperidade no nome de Jesus, pregando riquezas, né? E qual é a base que eles usam para isso? O Velho Testamento, o Antigo Testamento, né? Porque no Novo Testamento eles não vão encontrar isso. No Evangelho não tem isso. Essa é mais uma mensagem muito importante que está lá no nosso canal do YouTube, Cristiane e Joel Gomes. Falso Evangelho da Prosperidade é o nome da mensagem. E é exatamente o que eles fazem, repetindo o 7, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre
é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. E estão pervertendo, estão distorcendo mesmo de forma horrível. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um outro Evangelho diferente daquele que já lhes pregamos, que seja amaldiçoado ou anátema. Então esse Evangelho aí, eu posso falar com todas as letras que estão pregando aí, que é maldito. Esse Evangelho que estão pregando, que estão evangelizando, de prosperidade, bênção financeira, de bem-estar, é maldito. Versículo 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam de nós, que seja amaldiçoado. Ele enfatiza isso. Versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Ser aprovado pelos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, diz o apóstolo Paulo, não seria servo de Cristo. Então esses homens aí hoje não são servos de Cristo. Versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então Paulo, ele alerta, ele dá um alerta muito forte sobre isso, para se cuidar com essas pessoas que estão pervertendo o Evangelho de Cristo. Lucas, já estou nas últimas passagens. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, a partir do verso 44. E Jesus disse-lhes, logo depois que ele ressuscitou, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, Jesus abriu o entendimento dos discípulos, para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse, está escrito, que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E quem, ao 47 agora, e quem em seu nome, no nome de Jesus, seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Frisando 47, em quem em seu nome, no nome de Jesus, seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. É isso que tem que ser evangelizado e pregado em nome de Jesus. É o arrependimento e perdão de pecados para a salvação de todo aquele que crê pela fé em Jesus. É o novo nascimento. É a encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Uma última passagem agora em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo dizendo: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, sejam meus imitadores, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, eu falo para vocês chorando, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo, ele fala isso chorando, tem muitos que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles, o seu Deus, é o ventre. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados
tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Paulo ele escreve chorando esses tais que são inimigos da cruz de Cristo. Eles não gostam de pregar a cruz de Cristo. E o foco do Evangelho é esse, é a cruz de Cristo. A obra de Deus é essa. A obra de Deus é evangelizar a cruz, a morte, a ressurreição de Jesus, o perdão de pecado, o arrependimento, o novo nascimento. A única coisa que Jesus quer é salvar as almas. É salvar as almas. Esse é o Evangelho. Jesus disse no sermão profético de Mateus 24, em Marcos 13 também, que depois que o Evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Olha a necessidade do Evangelho e a pressa que temos que ter de anunciar o Evangelho, a cruz de Cristo, a morte, a ressurreição de Jesus, para perdão dos pecados. Essa é a obra de Deus. Muitas pessoas pensam que a obra de Deus é ficar de porteiro na igreja, parado lá quietinho, vai lá, bate o cartão, volta para casa, mas ele não abre a boca na rua, não evangeliza ninguém, não fala da mensagem da cruz, tem vergonha de pregar sobre a cruz, porque se ele falar sobre a cruz, para a pessoa se arrepender, ele tem medo que a pessoa vá xingar ele. Muitos irmãos são assim, tem medo, se envergonham do Evangelho, mas o apóstolo Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. A mensagem, o foco do evangelismo é esse. É explicar, é explanar por que Jesus morreu. Por que ele teve que se encarnar. Por que ele ressuscitou. Por que eu devo me arrepender. Por que eu serei condenado. Por que a ira de Deus está sobre mim. É isso que é o foco do evangelismo. Então eu deixo essa breve mensagem, em nome de Jesus eu agradeço. Glória a Deus, é verdade, irmão Joel. Nós temos visto aí hoje em dia muitos ministérios, né, irmão? E se cumpre a palavra, né, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, inclusive dos próprios evangélicos ou crentes, e que as pessoas veem nisso uma forma de lucro, onde pregam tanta prosperidade, né, tantas coisas aí que não é a doutrina apostólica que nós aprendemos aqui, que o irmão pregou nessa noite, que é, na verdade, é o arrependimento, né, a remissão dos pecados. E as pessoas veem isso como forma de ganhar dinheiro e se aproveitar da fé das pessoas, porque realmente as pessoas, né, hoje em dia, principalmente com essa crise que nós estamos passando aí econômica, e através de muitas dificuldades também, como o irmão bem falou, né, muitos problemas pessoais, problemas na família, no trabalho, enfim, desemprego. As pessoas veem, né, são enganadas com promessa fácil de prosperidade financeira. E muitas se frustram, né, irmão Joel? Muitas vão atrás dessas igrejas aí e não conseguem aquilo que estão pedindo, que foram enganadas, que iriam ganhar e acabam parando na fé. E quando a gente vai evangelizar de novo, não, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de crente, por quê? Porque já foram ensinados de uma forma errada. Com certeza. E é o que foi também, né, que nós lemos ali em muitas passagens ali, que no nome de Jesus era para pregar o arrependimento para a remissão de pecados, né? E, por exemplo, assim, essas igrejas que pregam prosperidade, fazem campanhas de libertação, de cura, bem-estar financeiro, porque se eles botarem uma campanha sobre a cruz de Cristo, sobre arrependimento, não vai ter lucro, entende? Não vai ter gente na igreja. É. E exatamente como o irmão falou também antes, né? Quando fazem campanha de prosperidade, campanha da vitória, blá blá blá, o que eles usam, né? Usam o Antigo Testamento, que é para o povo de Israel. Tipo, né? Tu é cabeça e não cauda, como nós já vimos que cabeça é só Cristo, né, irmão? Eu posso até ser qualquer parte do corpo, até cauda, menos cabeça, né, irmão? Nós não somos cabeça, só tem o nosso Senhor Jesus. E a campanha, sei lá, das 7 voltas de Jericó, eles são criativos, né? Pegam várias passagens do Antigo Testamento, que é relacionado ao povo de Israel, e fazem uma misturança, uma salada monstruosa, né, irmão? E como nós vimos aqui no estudo que o irmão apresentou nesta noite, é isso aí, né?
É pregar o arrependimento para nós hoje, na igreja. É para a igreja pregar o arrependimento para a remissão dos pecados. É pregar a cruz de Cristo. É, como o irmão leu aqui na última passagem, em Filipenses, esses aí, como diz Paulo, estava chorando, né, falando isso com tristeza. Esses que pregam são inimigos da cruz de Cristo. E como tem inimigos hoje de Cristo, né, irmão? E também, né, irmão, naquele dia, no grande dia do julgamento, que serão lançados no Lago de Fogo, né, vai ter muitas pessoas lá que se dizem irmãos, né, que vai estar os seus pastores lá, eles vão dizer, eu creio assim, né, estou dizendo assim, que não está escrito, mas eu acho, né, eu Sim, penso comigo, pela né, fé. e vão falar assim, pastor, mas o que o senhor pregava para mim, isso não me salvou, tá, e tal. Não, aí o pastor vai dizer, não, mas eu estava preocupado com as tuas necessidades, né, terrenas, né? Meu Deus. E aí ele vai dizer, tá, mas a minha maior necessidade era me arrepender. Era a minha alma, a salvação da minha alma. Sim. Misericórdia. Vai ter de muita coisa naquele dia, irmão. Vai ter Inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz, que é a palavra forte, né, que Paulo usou, né? Meu Deus. E a E realidade, né, o que esse evangelismo hoje, né, às vezes por ignorância, né, por falta de ensinamento, né, porque aprenderam assim, né, para evangelizar, Jesus te ama. Aonde que na Bíblia tu encontra uma mensagem de evangelismo assim, Jesus te ama? Não tem. O próprio Cristo, né, arrependei-vos, creis no Evangelho. Quem não crê, quem for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Sim. Tem uma única passagem. Omitindo essa mensagem no evangelismo. Tem uma passagem só ali que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Amou a tudo que ele criou, né, irmão? Porque tudo que ele fez é bom, ele viu que era bom. É dessa forma. E é pelo contrário, né? O primeiro mandamento é que nós amemos a Deus. E não que Jesus te ama. Claro que Jesus nos ama, né? Tanto né? Mas não é para nós pregarmos isso, é para pregar o arrependimento, como o irmão bem colocou nesta noite, né, nesse estudo que o irmão trouxe. Mas assim caminha a humanidade, né, irmão? Nós fazemos a nossa parte humildemente, né? Procuramos expor o Evangelho, as verdades bíblicas. E como o irmão também leu na passagem ali, né? Nós estamos aqui para agradar a homens, né? Em Gálatas foi isso? Né? Esse foi um versículo que o apóstolo Paulo falou em outra passagem que eu não li, mas que ele diz assim que olha que não podemos pregar um evangelho para agradar a homens, mas sim a Deus, né? Deus tem que Gálatas 1:10, ver a nossa pregação e se agradar, né? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens. Se estivesse indo agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha só que forte também, né, irmão? E hoje em dia as pessoas, os pregadores, entre aspas, estão procurando agradar aos homens, né? As pessoas hoje, os irmãos que saem para evangelizar, eles se preocupam, né? Eles se preocupam em levar a pessoa para dentro do templo. Sim. Né? Eles não querem assim, eles têm receio de afastar a pessoa. Não, eu não posso falar sobre inferno com a pessoa agora. Eu não posso falar sobre condenação, sobre que ela tem que se arrepender dos pecados, né? Ela tem medo de afastar essa pessoa. Porque precisa das ofertas para pagar o aluguel do templo. Então, se pregar o arrependimento, olha... Mas ali como Pedro, né, irmão, nós vimos ali, o irmão trouxe para nós, Pedro pregou e foram 3.000 almas convertidas, né? Quer dizer, quando a gente prega, né, irmão, o arrependimento, o Espírito Santo faz a obra, irmão, né? Automaticamente as igrejas vão lotar, irmão. Vai ter um avivamento quando começarem todos os pregadores unidos, pregar realmente o Evangelho, vão ver que, olha, vocês queriam templos cheios... Né? Porque não é nós que vamos converter a pessoa. Não. É através da verdadeira palavra, o Espírito Santo que vai convencer, não é nós. Exato, é o Espírito que convence. convence. Agora, por exemplo, assim, a nossa obrigação não é levar a pessoa para a igreja. A nossa obrigação é falar o que está escrito. Quem vai fazer a obra é Deus. Exato. Se a pessoa vai negar, vai rejeitar, o problema é, mas ela ouviu a verdade. E é para isso que nós somos ordenados, né, irmãos? Nós como servos, somos obrigados, temos que ser obedientes a cumprir o ID de Jesus, né? Pregar a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, amém, lavamos nossas mãos, né? Mas a nossa parte nós fizemos, né, irmão? É isso aí. Então, irmão João, mais alguma palavra, algum recado? Fique à vontade, hein?
Eu gostaria de falar para os ouvintes aí, né, que se tiver alguma dúvida aí, que liguem para a rádio para estar falando contigo ao vivo aí, né, para estar esclarecendo mais algumas coisas aí, se for possível, né. Claro, claro, não é E bom. também a dúvida deles é bom eles falar ao vivo, que pode ser a dúvida de outros também, para todos ouvirem, né, Sim, exatamente. participarem juntos. É verdade. Então tá, irmão João, agradeço a participação aí, continua na audiência, né? Não, vou continuar na escuta aí. Manda um abraço pra irmã Cristiane aí, pra filhinha que tá quase nascendo. Amém, amém. Em nome Falta de Jesus, 4 Deus... meses e pouco. 4 meses. Dezembro, né? Amém. Deus abençoe então. Fica com Deus então. Paz do Senhor, irmão Joel. Amém, Pai do Senhor. Glória a Deus. Então tá, irmãos, tivemos aí a participação do irmão Joel. Joel Gomes, glórias a Deus, ao qual participa por telefone, por enquanto, né, irmãos? Vamos trazer ele aqui para o estúdio uma hora dessa. É que fica a contramão para ele, né, irmão? Fica difícil a locomoção dele, né? É muito contramão. É muito complicado aqui, depender de 2 ônibus para vir e para voltar, é difícil. Mas Deus, né? Deus proverá. Então, os irmãos, fiquem à vontade, liguem para a rádio 34437812. Vou dar mais um tempinho, atender os irmãos. Se os irmãos quiserem pedir um louvor, uma oração, ou comentar o que o irmão Joel trouxe nesta noite, os irmãos têm a liberdade, 34437812. Glórias a Deus. Em nome de Jesus.